E aí, galerinha, beleza? Bom, eu não trouxe nenhum vídeo para vocês ainda, nenhum tutorial, né? Só alguns vídeos aí mais acelerados na montagem desse motor, mas eu resolvi falar dessa embreagem aqui, né? Porque às vezes o pessoal tem um pouco de dúvida aí como é que monta, tá? Essa embreagem, como é que centraliza, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar uma lixa aqui no volante, tá? Só pra tirar qualquer impureza dele. A lixa é meio fininha, na verdade até acho que é um pouquinho mais fina que essa aqui que eu estou usando, tá? Mas é só para tirar as impurezas dele aqui, oleosidade e tudo mais, tá? Então dou uma lixada aqui na face do volante no motor, onde vai ser, onde encosta o disco. Aí eu pego um pano seco, tá? E um limpa-contato, porque o limpa-contato ele tira umidade também um pouco, ele tira oleosidade, tira umidade. Aqui é bom para limpar bem, que daí ele seca rápido também, é bem melhor, tá? Faço ele aí, ele veio com um pano seco, limpo, tá? Não pode ser um pano com óleo, sujo, com nada, tá? Tem que ser limpo. Porque ele sai sujeira, tá? Então, assim, eu sei que tá o mais limpo possível, tá bom? Então vamos começar aqui, tá? Vai ser posto então um disco com plator, kit inteiro novo, tá? Deixa eu me ajeitar aqui, aqui em casa, aqui na oficina, tá, pessoal? Minha casa, então, é um pouco mais apertado aqui. Tá, o disco então novo, tá? Evitem pegar aqui no disco, né, para não sujar de óleo, nada disso, tá? Deixa eu ver se esse disco aqui tem alguma... Ó, não diz, então esse aqui já é um exemplo bom para mostrar para vocês, tá? Normalmente, esses discos, alguns vem escrito a posição, tá, de montagem dele, mas esse aqui já não vem. Mas todos os discos de embreagem tem um lado maior, um lado menor, do centro, aqui nessa parte do centro onde tem as molas. Então se a gente for reparar, esse lado aqui, ó, esse lado aqui, ele é rente com a face do disco da embreagem, ó. Ele é praticamente rente. E essa parte aqui do centro, ó, é rente com a face, tá? E o outro lado não. O outro lado, se eu virar, a gente vê que ele não é rente, ele é mais alto. Estão vendo? Então, aqui seria, né, a face do disco. Aqui ele é mais alto, ó. Estão reparando? Então, esse lado mais alto é o lado do plator, tá? Então, ele fica mais alto do que a face do disco aqui, tá? Eu não tô conseguindo enxergar aqui direito, tá? Para filmar para vocês, mas ó, então aqui, essa parte aqui ela é rente, tá? O meio, essa peça do meio, dessa peça central, ela é rente com a face do disco, e o outro lado não, ele é mais alto. Então esse lado vai montado pro lado do plator, tá? Plator, que é esta peça aqui, tá? Então ela vai montada aqui, tá? E o disco, então ele vai com essa parte aqui mais alta para dentro, do lado de dentro do plator, beleza? Então aqui eu vou passar também eu peguei aqui, tá? Vou passar então limpa contato aqui.
E o pano, um pano limpo. Deixa eu ver se eu acho um pano mais limpo que esse aqui. Tem um lado dele que tá limpo. Eu passo o pano. Então, aqui, ó, aqui dá pra sentir que ele tá áspero, tá? Ele é áspero mesmo. Tá? Às vezes não precisa nem passar o pano, tá? Só pra tirar aqui as marcas de dedo. Deixar bem limpinho. Aí eu já coloco então o disco aqui na posição certa. Então a parte mais alta, a parte central mais alta, para dentro do platô aqui, tá? Então essa aqui é a posição do disco. A parte de trás, então, a parte onde vai encostado aqui na face do volante é a parte reta, tá? Reta, que ela é... Deixa eu ver se eu vou mostrar. Tá ruim pra filmar aqui, ó. A face dela é alinhada com a face do disco, beleza? Então aqui eu vou posicionar o volante. Uma posição que fica bom para mim. E ele tem os furos de guia. Então esses dois furos aqui laterais são dos parafusos. E do meio a guia, que vai aqui na guia do volante. Dá para enxergar um pininho aqui de guia. A gente só coloca aqui, tá? Se soltar aqui, obviamente ele vai tentar cair. Vai querer cair. Então eu seguro aqui com a mão, a linha aqui tá alinhado, tá? Dá até para girar aqui, ó. Aqui tá na posição. Aqui tá na posição. Primeiro, eu não me preocupo com o alinhamento do disco aqui agora, tá? Eu vou pôr os parafusos primeiro, para garantir que não vai cair nada. Tá? Deixa eu pegar aqui a chavinha. Eu não aperto eles, eu só encosto aqui. Eu vejo que encostou. Já paro, não dou aperto agora. Então, coloca aqui, encosta. Aqui já saiu da posição. Só alinhar aqui de novo, segurando aqui com o dedo. Não dá para soltar, enquanto não tiver com todos os parafusos aqui, não solta. Agora já soltei, porque ele já está na posição. Os últimos parafusos aqui. Beleza? Então, o disco de embreagem, ele tem umas diferenças aí, tá? Alguns, tá? Para outros. Que é o tamanho, tá? O que veio original nele não tá aqui, tá? Acho que não tá aqui. Mas ele é menor. O platô veio do tamanho, claro, né? Do tamanho padrão, mas o disco veio menor do outro que tá, do velho, né? Quando ele é assim, ele é mais chato para centralizar, pessoal, tá? Porque assim, quando eu quero... Ó, aqui eu consigo sentir que ele tá descentralizado, tá? Mas eu posso vir até com o extensor aqui, tá? Da chave catraca, só para colocar aqui para apoiar, tá? E eu faço isso aqui, ó. Dou essa girada aqui, ó. Chega uma hora que ele vai parar de mexer lá dentro, porque ele vai estar mais ou menos alinhado, não é 100%. Como esse disco aqui, ele é do mesmo tamanho, ou seja, do mesmo diâmetro da face interna do platô, eu consigo centralizar ele pelas laterais. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Parar de tremer a câmera aqui, só o suportezinho aqui é meio improvisado. Então estão vendo aqui, ó. Deixa eu pegar uma chave aqui, peraí. Então vocês conseguem enxergar aqui, né? Dá para enxergar bem. Essa aqui então seria aqui a lateral, né? Do disco. E aqui, essa peça aqui, né, é a lateral do platô, certo? Ele fica rente aqui, ó, porque é do mesmo tamanho. Então ele fica rente. Então eu só vou alinhando todos os lados. Agora que ele tem que estar frouxo aqui, tá só encostado para mim conseguir mexer aqui, tá? E se a gente for reparar, ele vai ficar rente, tá? Olha, todos os lados que eu consigo enxergar que tá rente com o platô. Às vezes não fica perfeitamente rente, tá? Mas ele fica. Existe uma ferramenta para isso, tá? Mas eu nunca vi no mecânico nem usar. Normalmente usa um cabo de vassoura ou esse esquema aqui que eu faço. Só que quando ela é menor,
eu faço o esquema com o extensor, né? Que eu falei que eu coloco, ele encosta ele até o fundo lá, e vou fazer girando ele em círculo. Ele vai chegar uma hora que nenhuma parte aqui vai pegar mais nele, tá? Ele vai centralizar, só que não fica 100%. Daí, o que dá para fazer? Vem com o paquímetro, tá? O paquímetro ele tem ao lado de trás dele ali, que ele tem um pino, né? Ele tem um ferro, né? Que ele é para medir profundidade. Daí eu consigo comparar a profundidade do disco com a lateral aqui do plator para ter uma ideia se está no centro ou não. Daí eu venho aqui medindo os lados. Aqui é um pouco mais chato, mas também dá. Ou com o cabo de vassoura que tem a mesmo diâmetro do furo do disco e do que entre. Ele tem que ter o mesmo diâmetro aqui do furo do disco, porém lá dentro do volante ele afina, então ele é pontudinho. Você tem que fazer ele pontudinho, ele tem que entrar certinho ali. É uma ferramenta bem caseira, claro que fabricada, mas em casa mesmo, mas se fabricar bem certinho, você vai usar por muito tempo, né? Claro que muda de motor para motor, mas ela facilita bastante. Mas desse jeito aqui, como o disco da embreagem é do mesmo tamanho do plator, do lado de dentro, né, da parte do platô, ele facilita na hora de alinhar. Então assim eu sei que ele está alinhado, tá? Eu consigo até ver aqui, ó, tem um lado que está um pouquinho maior, aqui ó, ele está mais profundo, mas eu posso pegar com uma fendinha aqui, ó, eu consigo mexer nele, estão vendo? Ó? Consigo mexer nele, eu consigo então puxar um pouquinho mais para dentro, para ele ficar mais alinhado aqui. E aqui eu vejo que ele está alinhado, e aqui também ele está alinhado, e aqui também. Então agora eu já posso vir apertando ele aqui. Então, eu não tenho uma Torque 40 aqui boa, aí eu tenho que usar a bit, tá? Só que essa bit eu tenho que fazer umas gambiarras aqui na hora de apertar, na hora de dar o aperto final, mas na hora de encostar eu consigo usar só ela com uma chavinha aqui de um quarto, tá? Eu consigo alinhar aqui. Eu não uso a chave original que vem aqui, porque ela não aguenta, ela não é para fazer força, né? Então, eu aperto esse e tem que apertar incluso. Deixa eu voltar aqui, peraí. Eu tenho que apertar então os parafusos em cruz, tá? Sempre cruzado. Nunca na mesma direção, tá? Um do outro. Então, vou mostrar aqui. Aí. Então, eu só dei uma encostada nesse e eu vou no outro aqui, ó. Esse aqui tem dois aqui, dois aqui, dois aqui. Então, ele não é reto, os parafusos não são paralelos, né? Então, eles têm esse formato, tipo um triângulo. Então, eu apertei aqui, ó, eu venho pro outro. Se eu apertei este aqui, deixa eu ver se vai estar filme, tá mostrando que tá meio torto isso aqui, peraí. Então, ó, eu encostei esse daqui, tá? E eu vou girar. E eu vou encostar este daqui. Encosto ele um pouco. Giro. Encosto o outro. Sempre alternando, ó. Se eu fiz esse, no caso do meu lado aqui, o da direita, aperto. Tá? E eu giro e vou pro da esquerda. Depois eu giro e vou pro da direita, beleza? Fiz isso, agora eu venho aqui no da esquerda desse lado, giro, aperto. Desse aqui eu vou pra direita. Desse aqui eu vou pra esquerda. Ó, ficou bem frouxo. Então eu vou fazendo assim. Tá? Sempre assim, sempre fazendo como se fosse um X entre eles, tá? Mas é meio que um X imaginário, né? Porque ele não tem uma posição correta, tá? Agora aqui. Aqui. E vai encostando. Eu tenho que sempre ir encostando ele. Até ele encostar no final. Essa é uma forma que eu achei de apertar cruzado, tá? Mas tem, quando compra ela nova, no caso, né? O kit plator, normalmente vem o manual do aperto junto, tá?
Só ir apertando. Isso aqui é só para evitar empinamento no plator, tá? Plator não, é platô, perdão. Costumo de falar plator, mas é platô. Depois que ele encostou, aí eu posso vir aqui, ó. Encostou aqui, então o platô encostou aqui na face do volante, tá? Eu posso vir e dando uns apertos finais aí. Não, tem uns que fica frouxo ainda. Tem que ir apertando, não pode deixar faltar nenhum. Eles já encostaram. Eu encosto o que eu conseguir com essa chavinha, tá? E não consegue fazer muita força. Até porque o torque desses parafusos aqui acho que se eu não me engano, é 20 Newton, 25 Newton, tá? Não é muita coisa, são 2 quilos, 2,5 kg, tá? Então se pegar uma chave muito grande e passa esse torque muito fácil, pode quebrar os parafusos. O meu torquímetro, o mínimo dele é 28 Newton, então eu não consigo usar ele aqui. Então eu aperto na mão, mais ou menos, tá? Não é um torque muito, não é um aperto muito excessivo aqui. Tem vezes que eu pego isso aqui para trocar e quase quebra a chave e não solta os parafusos, é totalmente desnecessário. O risco de quebrar um parafuso desse aqui com o carro funcionando é grande se passar do torque. Agora estão todos encostados, ó, eu já não consigo mais apertar com essa chave aqui. Agora eu só vou fazer o aperto final, mas só com um toque, não dou nem 90 graus, não dou um quarto de volta mais ou menos, tá? Então como é que eu faço? Com essa chave aqui é difícil de dar o aperto final. Então eu pego uma apito, essa aqui é 22, tá? Pelo menos aqui na minha chave é o que encaixa. E na minha chave aqui, ó, eu consigo encaixar, porque a minha chave ela é tipo um sextavado, ó. Consigo encaixar certinho aqui, ó. Eu consigo fazer força com ela, tá? Ela fica meio comprida, mas eu posso tirar esse bit aqui, colocar ele direto aqui, ó. Coloca direto aqui, coloca a chave aqui e a catraca aqui atrás. Isso aqui ainda é muito comprido, tá? Então a força que eu fazer aqui no cabo, ela vai aumentar aqui na ponta. Então tem que tomar cuidado ainda, tá? Ó, mas eu tenho mais facilidade de segurar aqui, ó. Consigo fazer uma forcinha aqui. Eu não seguro aqui no final, para mim ter uma noção da força que eu tô fazendo, tá? Porque aqui eu não preciso aplicar muita força. Então eu pego aqui, porque eu consigo fazer mais força do que direto no cabo, mas não o suficiente para quebrar um parafuso, tá? Para dar mais esse aperto aqui. Depois eu venho segurando no cabo daí, para dar um último aperto. Isso aqui talvez ainda passe os 2 quilos aqui. Conferindo aqui, eu já não consigo mais apertar sem fazer muita força, né? Agora eu posso dar um aperto mais firme aqui. Usando a catraca, que se eu usar o cabo de força eu consigo fazer mais força mais facilmente aí. É perigoso, tá? Eu vou checando, vou apertando. Sem muito excesso. Tanto esses parafusos aqui quanto o parafuso do volante, eles são na mesma faixa de torque, 20, 25 Nm. Aperto. Aqui eu consigo até ver que a chave já dá uma torcida já. Eu sei que tá bom. Aqui tá, já não aperta mais. Fazer mais força, ela já escapa. Isso aqui já tá bom já, tá? Uma dica. Quando vocês começarem a apertar, depois que finalizou o aperto, vocês separarem que a mola, aqui essa aqui é a mola do plator,
ela tá muito para fora, a embreagem vai ficar pesada. Tá na hora de pressionar lá no pedal, a embreagem vai ficar muito pesada. Então, essas molas aqui, elas tem que baixar bastante, elas ficam quase rente com a face de fora do plator. Quase rente, ela não fica 100% reta. Depende da embreagem, depende da espessura da embreagem e tudo mais. Mas aqui ela já ficou bom, ficou num ângulo bom, ó. Ela ficou bem próxima, ó, da face aqui do plator. Então, quando ela fica muito para fora, mesmo depois do aperto final, a embreagem fica pesada, tá? Aí, às vezes troca a embreagem, não troca o plator tá muito desgastado, aí ele não empurra direito, tá? Então, aqui tá ok. Beleza? Então, esse motor aqui é aquele dos vídeos, tá? Que tô postando esses vídeos acelerados, tá? Fazendo ele inteiro. A parte de cima não vai ser feito porque é praticamente nova, mas basicamente, né, foi feito toda a parte de baixo, o virabrequim que foi trocado, os anéis do pistão vão ser tudo trocado, bronzina tudo nova, então basicamente tudo inteiro, tudo novo, né, bomba de óleo nova, tudo novo, kit de embreagem, então praticamente inteiro. A parte do cabeçote, o cabeçote é novo, mas vou trocar o retentor de válvula, tá, porque ele estava fumando muito em altas rotações. Tá, e só em altas rotações ele dava aquela fumadona assim, e na lentinha ele dá uma fumadinha bem de leve. Então, quando eu abri ele, foi constatado ele folga nos pistão, né, folga lateral nos pistão. Aqui ele estava rajando, a folga aqui do vira, eu não fiz o vídeo, mas eu pegava assim, ó, pegava aqui, fazia assim, ó, com a mão, mexia aqui, batia para um lado para o outro, assim, com uma facilidade imensa. Tudo montado, com o volante, com ele do jeito que tá aqui, ó. Pegava assim, ó, batia um lado pro outro, assim, agora não. Ele tem uma folga axial, que é mínima, não dá pra ver por aqui, tá? Mas ele tem. O certo seria com o relógio comparador, mas eu ainda não tenho esse relógio comparador para medir a folga axial. Mas na montagem, a gente que já monta o motor, a gente percebe quando tá muito roscado ou não tá. Agora aqui, então só o que falta agora é eu montar a bomba de água dele, pôr ele no lugar. Tá, lembrando que eu tirei na mão mesmo, no braço, e vou ter que pôr do braço, porque eu não tenho nada aqui pra puxar esse motor pra cima, então vai ter que ser no braço mesmo ali, tá? E é isso aí, acho que não vou conseguir filmar pra vocês ali a instalação dele, talvez eu consiga, mas se eu fizer eu vou fazer acelerado, porque vai demorar, tá? E eu não vou ter tempo de ficar explicando, tá? Porque eu vou ter que estar prestando atenção ali no que eu tô fazendo, tendo em vista que eu vou montar sem a girafa, sem nada ali. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo.